político que consegue oferecer respostas para as necessidades reais das pessoas. Explora exatamente essa questão de como a China, diferentemente de países como a União Soviética, que adotou o consenso de Washington, adotou as políticas neoliberais que eram defendidas na época, e ela teve uma economia em termos sociais, em termos de indústria, em termos de todas as coisas que você consegue considerar, todos esses indicadores caíram. Enquanto a China, ela de fato teve uma abertura de mercado. Essa abertura de mercado então, foi você necessária. Você já está concordando com alguma coisa que eu falei. Com certeza. Práticas de mercado. Práticas de mercado. Só que na China não existe oposição, historicamente falando, entre mercado e governo, entre mercado e sociedade. Eles entendem que o mercado é uma forma que você precisa conciliar as coisas que são essenciais para a população com as coisas que são caras. E você precisa fazer uma regulação dessas duas coisas conjuntamente. Tem, nesse livro que eu estou indicando, tem um debate, um tratado muito interessante do século IV ou V a.C., que é o debate sobre o sal e ferro, que o sal e ferro eles eram monopólios estatais na China já 4 ou 5 anos antes de Cristo. E aí o debate era exatamente se eles iam virar empresas privadas ou se eles iam continuar na mão do Estado. E aí quais eram as considerações? As considerações eram a função social. Muitos debates que a gente está tendo hoje em dia já foram tidos pelos chineses 500 anos atrás. Então eles estavam tendo discussões sobre considerações sociais, sobre eficiência, sobre custo dos serviços e dos produtos, né? Então, assim, na mesma medida, nesse processo de abertura, a China levou em consideração duas coisas que são uma coisa só. Ela levou o governo e o mercado como um direcionamento para o desenvolvimento das suas forças produtivas e do desenvolvimento da sua população. Então você está me dizendo o seguinte, é um governo que fala que é socialista, mas que adotou internamente, como se vê quando vai lá, práticas de mercado. Não, porque os bancos são públicos. Mas as empresas, a maioria das empresas... As empresas, quando elas têm um porte acima de um certo nível, elas precisam ter um CEO que é do Partido Comunista, que gerencia e faz a gestão. E o que acontece lá com as empresas que vão mal? O que acontece com as empresas? As empresas que vão mal, elas usam da mesma forma a competição de mercado, que é considerada válida em certos setores, que de fato a alocação por meio de preços é algo interessante, mas o controle político, a regulação é toda feita pelo Estado. Mas eu te perguntei, se uma empresa lá está dando prejuízo, vai mal, o que acontece com ela? Provavelmente ocorre um processo de M&A, ou ela é vendida para outra empresa. Ela desaparece, sim, não é isso? Ela quebra, então nós temos que deixar muito claro aqui, tem uma seleção entre as empresas que é uma prática de mercado. Só que você concorda? O domínio da economia é pública. Muito obrigado. Tudo de bom. Opa, agora... Opa. Quase quebrei. Deu certo agora. Você